Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, e estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E o assunto de hoje é a teoria das relações humanas, um assunto maravilhoso, um assunto muito gostoso, um assunto de fácil compreensão e um assunto que eu tenho certeza que depois dessa videoaula você vai estar torcendo muito para que esse assunto seja cobrado na sua prova de concurso, porque eu tenho certeza que você terá todas as condições de acertar em todas as questões de teoria das relações humanas, ok? Bacana, então vem comigo. Eu quero fazer primeiro um alinhamento conceitual para vocês deste assunto, tá? Nesse assunto. Este assunto aqui, teoria das relações humanas, primeira coisa, é um assunto vinculado à ciência da administração. Sim, a administração é minha praia, né? Tá certo? É o assunto, é a matéria que, da minha formação inicial, sou administrador. Teoria das relações humanas, então, é um assunto vinculado à ciência da administração. Dentro da administração, tá? Nós temos um assunto chamado Teoria Geral da Administração, TGA. Tá? E a teoria das relações humanas, né? TGA, nós temos aqui, várias teorias, né? Temos aí a primeira teoria, que é chamada teoria clássica. Temos aqui a segunda teoria, que é chamada teoria das relações humanas, que a gente vai estudar hoje. Temos aí a terceira teoria, que é chamada teoria neoclássica, né? E assim por diante. Então, temos várias teorias, né? O assunto de hoje, a gente vai colocar aqui, teoria das relações humanas. Professor, o que eu tenho que saber? Por hora, que a teoria das relações humanas faz parte da teoria geral da administração, que ela é a segunda. Surgiu logo depois da teoria clássica da administração. Pronto, está aí. Primeiro alinhamento importante, né? E claro também que essa teoria das relações humanas, ela vem influenciar lá na frente a teoria comportamental, que a teoria comportamental, na minha opinião, é a teoria mais completa em relação às pessoas que nós temos na TGA. Ok, tu vem comigo aqui. Então, essa aqui é a teoria das relações humanas. Ok, professor, teoria das relações humanas. Quando que surgiu a teoria das relações humanas? Aproximadamente a partir de 1925. 1925. Vamos voltar lá em 1925. Né? Daqui a um tempo vai fazer 100 anos já, né? Olha aí, passa 100 anos, né? 1925, nós estávamos vivendo o quê? O auge, tá? O ápice da terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, nós temos como característica a adoção da administração científica dentro das organizações, o surgimento da nosso objeto de estudo, que é a administração. O que acontecia? Vem comigo aqui. Nós temos a primeira revolução industrial, aí tivemos a segunda, a primeira com a adoção aí da máquina de vapor, não é isso? Aí depois o tear mecânico, a primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial, tivemos aí a adoção do petróleo, da energia elétrica. Todas essas revoluções industriais teve um reflexo diretamente vinculado às indústrias, às empresas, qualquer aumento da produção. Aí as empresas, na primeira e segunda revolução industrial, cresceram muito, tá? Cresceram muito. Produziam muito, mas não produziam com qualidade, tinham muitos acidentes de trabalho. Aí surge a primeira teoria da administração, em conjunto com a terceira revolução industrial, que foi a administração científica, o estudo dos tempos e movimentos de Taylor. O que aconteceu nesse cara aqui? Aconteceu o seguinte, olha só, quero passar para vocês, que com a administração com a ciência, com a administração científica entrando dentro das indústrias,
O seu nível de produtividade aumentou muito. A qualidade dos produtos aumentaram muito. Por quê? Porque teve administração científica, o estudo dos tempos e movimentos. Opa, existe sempre uma melhor forma de você fazer alguma coisa. Por exemplo, nós temos esse púlpito aqui que segura o nosso notebook, que controla a televisão. Então, você tem aí várias maneiras para fazer isso aqui. E o que acontece? Você vai estudar todos os tempos e movimentos e a forma de fabricação até encontrar a melhor forma, mais econômica, mais segura, com melhor qualidade, com melhor custo. Então, isso vem a ser a administração científica. E a administração científica, ele vai tratar o homem, o trabalhador, que vai trabalhar na produção desse púlpito da seguinte forma: você é uma máquina. Qual que é a motivação sua? A motivação é dinheiro. Então, você trabalha pelo salário. Deu certo? Claro que deu certo, né? Deu certo. E o que acontece? Né? Teve um filme chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que retrata bem isso, essa época, 1920, 1925, o auge, o ápice do taylorismo nas organizações. Né? O ápice estava lá. Né? Onde o Charlie, né, naquela época, ele fazia o trabalho de apertador de parafuso. O que ele fazia o dia inteiro? Apertava parafuso, apertava parafuso. Ele apertava tanto parafuso que ele saía do serviço com esse stick já. Né? E o que aconteceu? A produção dele começou a cair e ele foi demitido. Por quê? Porque se você enxerga uma organização somente como uma máquina, quando uma peça não está funcionando, o que você faz com essa peça? Você descarta a peça, você joga fora a peça. Isso que aconteceu. Em oposição ferrenha em relação a isso, surgem os estudos do Elton Mayo para dizer o seguinte, que as organizações são feitas pelas pessoas, que existe a teoria das relações humanas. Então, este é o contexto. Ele faz o seguinte, olha, se na administração científica teve aumento de produção, eu vou provar para vocês, se você tratar as pessoas como seres humanos, ter relações humanas, a produção vai ser maior ainda. Então, aí surge toda essa teoria das relações humanas. Bacana? Então, vem comigo, fiz essa breve introdução para vocês aí. Se ficou um pouco confuso, eu peço paciência de vocês, mas tenho certeza que no decorrer da aula você vai entender esses conceitos. A primeira coisa que eu vou passar para vocês é o seguinte, as origens, então, da teoria das relações humanas. Eu disse para vocês que a teoria das relações humanas surgiu no século passado, em torno de 1925. E naquele momento as organizações eram altamente mecanizadas, tá certo? Era o taylorismo, as pessoas eram vistas como peças de máquinas altamente descartáveis, e as organizações precisavam tinham a necessidade de humanizar e democratizar a administração. Então foi lá atrás que nós tivemos, hoje as organizações são altamente humanizadas e democráticas, né? Inclusive tem várias leis que protegem, né? Então, a necessidade. Então, surge a teoria das relações humanas nesse contexto. Né? Outro contexto, também, nessa época, começou a surgir outras ciências, entre elas as ciências humanas e as ciências da psicologia, que veio influenciar as organizações com certeza, né? A sociologia também. Né? Então, o surgimento de outras ciências que vai contrapor um pouco esse lado mecanicista. Né? Terceira origem, as ideias da filosofia pragmática de John Dewey e a psicologia dinâmica de Kurt Laney, né, que depois eles desenvolveram várias obras que estudam o comportamento humano, que serão mais detalhadas na teoria comportamental, mas que não é objeto de estudo. E, finalmente, o mais importante da aula de hoje, porque se o seu edital está lá, teoria das relações humanas expressamente, pode ter certeza que alguma pergunta sobre a experiência de Hawthorne de 1927 a 1932, as conclusões da experiência de Hawthorne. Né? Então, só para entender, só para a gente consolidar a nossa linha de raciocínio, a terceira revolução industrial, ápice, administração científica, estudo das máquinas, né, das organizações como máquinas, fadiga, aí vem
a necessidade de humanizar as organizações. Vem, aí nesse sentido, outras ciências, tipo a psicologia, que também tentam estudar o comportamento humano, para provar que o modelo anterior estava errado, tá? Errado. A administração científica estava errado, que não só de pão vive o homem, na teoria da administração científica é isso, né? Diz isso. Surge o quê? A teoria das relações humanas. E é a experiência de Hawthorne, tá, que trouxe algumas experiências fundamentais de comprovação da veracidade da teoria das relações humanas nesse sentido. Bacana? Então vem comigo aqui. Teoria das relações humanas, proposta inicialmente por Elton Mayer, com base na experiência de Hawthorne, foi uma reação de oposição ao tradicionalismo da teoria clássica da administração. Professor, põe a foto dele. Coloco. Então, olha aí, Elton Mayer, sociólogo australiano, fundador da Escola das Relações Humanas, 1880 a 1949. Está aí Elton Mayer, né? Então, ele é o quê? Ele é o fundador. Você tem que saber disso. Muitas questões de prova, se você sabe que o Elton Mayer, experiência de Hawthorne, está vinculada às relações humanas, você já acerta várias questões. Tá? Então, primeiro potencial, primeiro assunto de potencial questão de prova. Você tem que vincular relações humanas, Elton Mayer, experiência de Hawthorne. Professor, como assim, professor? Experiência de Hawthorne. Olha só, essa teoria, ela é o oposto da teoria clássica. O oposto da teoria clássica. Porque na teoria clássica não considera o fator humano, não considera fator pessoas. As pessoas são descartáveis. E essa teoria, ela vem falar o oposto, oposição ao tradicionalismo, que é as pessoas que fazem diferença. E para provar isso, ele desenvolveu as experiências de Hawthorne. Professor, essas experiências foram quantas? Olha só, foram 4 fases de experiências e nós teremos oportunidade de estudar todas essas fases nessa aula aqui. Bacana? Então, fechamos aí um assunto importante. O aluno concurseiro, o aluno que quer ficar competitivo, ele vai ter que saber, ele vai ter que vincular, vai ter que lembrar no dia da prova que relações humanas está vinculado com Elton Mayer e está vinculado à experiência de Hawthorne, né? A abordagem dessa tarefa aqui, né? Então, olha só. Abordagem humanística. Humanística vem o quê? De pessoas, de ser humano, não é isso? Na administração científica, a abordagem era nas tarefas. O foco era nas tarefas, né? Tá certo? O estudo dos tempos e movimentos, fazer corretamente as coisas. E o foco da teoria clássica era nas estruturas, ou seja, nem a administração científica de Taylor e nem a teoria clássica de Fayol, que fazem parte da escola clássica, não tem ênfase nas pessoas. Ou seja, o fator de sucesso nas organizações para o Taylor da administração científica é foco nas tarefas. O fator de sucesso para a teoria clássica de Fayol é o quê? É a estrutura. E o fator de sucesso das organizações, quando eu falo sucesso, é com foco no aumento da produtividade para a escola da abordagem humanística, da teoria das relações humanas, o foco é a ênfase nas pessoas. Outro ponto importante que você deve fazer. Então, o foco da teoria das relações humanas, qual que é o foco? O foco é a ênfase nas pessoas. As pessoas que vão fazer a diferença, né? Essa teoria, ela tem 2 aspectos, né? O primeiro aspecto, claro, que é o aspecto aí normal de todas as teorias, principalmente da teoria clássica, é a adaptação do trabalhador ao trabalho. Tá? Então, você tem um cargo, você tem um posto de trabalho, e as pessoas que vão prover este cargo, eles têm que ter o seguinte, ó, testes psicológicos, orientação profissional, treinamento, aprendizagem e segurança. E o outro aspecto também, novo, é o seguinte, adaptação do trabalho ao trabalhador. Para quê? Para fins de personalidade, motivação, incentivo e comunicação. Pronto.
E aí, professor? Está aqui. Uma imagem aqui em preto e branco. Eu quero que vocês olhem fixamente para essa imagem por 10 segundos. Tá? O que diz essa imagem aqui, professor? Nós temos aqui, claro, uma imagem aí de 1927. Né? Esse aqui é o contexto que nós vamos explicar as teorias, as experiências de Hawthorne, que vem a comprovar a teoria das relações humanas nas organizações. Primeira coisa, o que vem a ser essa experiência de Hawthorne? Professor, o que é esse tal de Hawthorne? Esse Hawthorne é um bairro de Chicago. E nesse bairro de Chicago, ok? Nesse bairro de Chicago, tem uma empresa lá, que é a General Electric Company, a GE. E essa empresa, essa indústria fabricava o quê? Lâmpadas. Lâmpadas. Né? Tudo bem que não são as lâmpadas de LED que nós temos hoje nas nossas casas, mas é aquela lâmpada de relé. Relé é aquele negocinho que passa no meio da lâmpada. Né? Então, a experiência de Hawthorne, ele pegou um grupo experimental, não sei se é esse grupo aqui, que é essa imagem, né? Onde nós temos aqui ó, as trabalhadoras, ó, uma, duas, 3, 4, 5 mulheres trabalhando na linha de produção. Esse aqui é o grupo experimental. E esse grupo experimental vão fazer várias experiências para se verificar se no final do dia, está vendo aqui, ó, aqui saíam as lâmpadas, era a produção das meninas. Né? E o outro grupo trabalhando normalmente. Nenhum grupo sabia da existência do outro. Então, isso aqui era um grupo experimental e tinha outro grupo. E aí vamos fazendo várias experiências para verificar se a produção vai aumentar ou não vai aumentar. Bacana? Fechou? 10. Então, isso aqui é o contexto da experiência de Hawthorne. Então, vamos lá. Né? Então, rapidamente. Experiência de Hawthorne, primeira fase. Né? Grupo 1. Observação, luz variável. Grupo 2, grupo de controle, intensidade constante. O que aconteceu? Está vendo as meninas lá, daquele grupo? Então, tem dois grupos. Nenhum falava com o outro. O primeiro, a iluminação normal. O segundo, aliás, normal, constante. E o segundo grupo, tá? A intensidade da iluminação variável. Né? O que os caras faziam? Né? Ó, verificar os efeitos da iluminação sobre o rendimento dos operários. Ó, olhando comigo aqui, nós dois. Vem comigo aqui. Então, vamos lá. Está lá, trabalhando. Luz, média intensidade, triplica, claro. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que acabou de assistir esse pequeno trecho da nossa aula demonstrativa desse nosso professor maravilhoso. Se você gostou, se você quer assistir o restante dessa videoaula, então acesse nosso site laconcurso.com.br e lá nós temos um curso completo, um curso super atualizado e focado no Conselho Regional de Farmácia 2017 do Estado de São Paulo. O nosso curso custa apenas um investimento de 10 parcelas de R$ 25. Nós temos aí 100 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Bacana? O convite está feito, pode se matricular que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então é muito fácil, muito simples, clique aqui embaixo que nós temos um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Fui, obrigado, fui, tchau. Clique LAC.